Veja bem, a questão da municipalização do trânsito de Caicó, isso é um tema que se arrasta já desde 2014, né? E no início de 2014 esses debates já existiam. E quando foi em maio de 2014, o município enviou um projeto de lei à Câmara, onde nesse projeto de lei ele criou a estrutura administrativa e organizacional para o trânsito no município de Caicó. Isso se deu através da Lei 4.695/2014, ela é de 28 de maio de 2014. Então essa lei, lá em 2014, ela na verdade criou a organização, a estrutura administrativa e organizacional do trânsito no município de Caicó. Ou seja, ela municipalizou o trânsito. Então essa lei, ela municipalizou o trânsito. Só que desde lá, várias gestões tentaram implantar a municipalização. Uma coisa é você municipalizar e outra coisa é você dotar o município com as condições de exercer essa municipalização. E de lá para cá o município não teve condições de fazer concurso público, tentou-se várias formas e outras vias e não se conseguiu. E agora, na gestão de Tadeu, a gente se debruçando sobre essa questão, a gente verificou que essa lei que municipalizou o Trânsito Caicó, ela criou a estrutura organizacional, mas não criou os cargos respectivos dessa organização e dessa estrutura administrativa. E quando a gente foi firmar o convênio, a gente está no processo de assinar um termo de convênio com o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, o DETRAN e o município, a gente verificou que não existiam cargos relativos a essa estrutura organizacional. E no que pesa o município não vá, digamos, nomear de imediato ninguém para esses cargos, até porque esse ano a gente não pode fazer nomeações ou criar cargos, e também dizendo que o que se fez com essa lei, criando estes cargos, foi por causa da abertura, da possibilidade de que uma ação judicial que estava tramitando na justiça, houve um acordo homologado, já transitou em julgado, e a lei 173 de 2020, que é a lei que Bolsonaro publicou no ano passado, que impede de você dar reajuste a funcionário, impede de você contratar, impede de criar novos cargos, impede de aumentar despesas com o pessoal, mas essa mesma lei, ela excepciona, dizendo que quando for situações em que se advenham, que sejam oriundas de decisão judicial, isso pode ser feito. Então, com base nisso e pela necessidade de criação desses cargos, no caso, o cargo de coordenador municipal de trânsito de Caicó. Você não pode ter um trânsito municipalizado se você não tem o cargo de coordenador. Foi criada na lei anterior a coordenadoria, mas não foi criado o respectivo cargo. Então a gente criou esse cargo através do projeto de lei que mandamos, inclusive foi votado essa semana, e já chegou para o prefeito sancionar. Nós criamos esse cargo e também nós criamos os cargos relativos ao cargo de diretor do Departamento de Engenharia e Sinalização, diretor do Departamento de Fiscalização, Tráfego e Administração, diretor do Departamento de Educação do Trânsito e diretor do Departamento de Controle e Análise Estatística do Trânsito. Só que a gente criou nós precisamos desses cargos, porque as competências desses cargos, né, a exceção aí do coordenador municipal, é provável que vá ser exercida pela própria Polícia de Trânsito, porque a gente está fazendo um termo de convênio com o DETRAN, com a Secretaria de Segurança Pública, que aí através do batalhão de trânsito que atua em Caicó, em região. Então, boa parte desse pessoal que a gente vai utilizar na implantação da municipalização do trânsito de Caicó vão vir justamente do batalhão de trânsito, né, dos fiscais, você do batalhão, as viaturas, você também. Então, esse termo de convênio para ser firmado, nós precisávamos criar esses cargos que eu citei aqui, sob pena da gente não poder assinar o termo de convênio. E a Câmara foi atenciosa nesse projeto de lei que o prefeito enviou, e agora, já essa semana, nós estamos concluindo a minuta do termo de convênio que vai ser levada para discussão, para apreciação dos outros dois organismos, que é o DETRAN e a Secretaria de Segurança Pública, através do Batalhão de Trânsito, e o município, que vão sentar e dizer, bem, está aqui a minuta é o quê? Digamos, um modelo de convênio que a gente firmou, que a gente vai levando para firmar, e é o momento de acrescentar ou retirar alguma cláusula desse termo de convênio. E em seguida,
a sua assinatura para que a gente possa, então, implantar a municipalização que já ocorreu no trânsito de Caicó. João Braz, nós estamos hoje 11 de março, né? O senhor acredita que a assinatura do convênio em si, encaminhando a minuta para os dois órgãos, né, Detran e Secretaria de Segurança, e eles concordando, você acredita que até o final de março desse mês ou início de abril já está funcionando esse trabalho de fiscalização? Veja bem, eu acredito que sim, é um tempo razoável. Evidentemente que a gente não pode, digamos assim, trabalhar com a agenda alheia, né? Mas nós queremos marcar uma reunião já na próxima semana, tripartite, ou seja, com essas três partes, município, Detran e a Secretaria de Segurança Pública através do Batalhão de Trânsito, para analisar o termo de convênio, fazer os ajustes necessários e em seguida a gente já fazer a proposição da assinatura desse termo de convênio. Nós temos pressa, Caicó tem pressa nisso e evidentemente que a gente deu essa elastida, inclusive a gente tinha uma previsão de que até o final de março, mais ou menos, a gente concluísse isso, mas só que dependia também da aprovação desse projeto de lei que foi aprovado segunda-feira na Câmara, está para sanção agora, e sim, agora a gente está com as condições minimamente estabelecidas para a assinatura desse termo de convênio. A gente sabe que um trânsito, ele gera dividendos, gera recursos, né? Porque, lamentavelmente, as pessoas elas cometem infrações, né, e vão ser multadas e tudo mais, uma série de questões. Esses recursos, vocês têm previsto isso já tem isso previsto, eles vão ser destinados para onde? É para reverter para o próprio trânsito? Isso, o termo de convênio, inclusive, prevê isso. 5% desse recurso, obrigatoriamente, ele tem que ir para o Conselho Nacional de Trânsito, isso aí já está na lei, né? Os 95%, eles vão ser revertidos para o município, e desse valor, o município vai ter que custear, digamos assim, as despesas de viaturas, certamente, como o batalhão vai trabalhar também no horário extra o que ele faz, então certamente vão ter diárias operacionais ou coisa que o valha, então o município também vai custear isso, mas de forma que no geral esses recursos virão para o município com o custeio dessas, e disso aí vai sair o custeio dessas operações. Interessante. Ainda falta mais alguns detalhes para organizar aí o trânsito da cidade. Eu vi que o prefeito foi a Sul, veio logo como era que funcionava um departamento de trânsito lá, né? Ele foi ver, até antes da gente mandar o projeto de lei para a Câmara, ele foi ver como funcionava. E o que aconteceu? Em Açu, aconteceu mais ou menos o mesmo caminho que Caicó está trilhando agora. Lá no início, a Polícia Estadual de Trânsito era quem fazia informalmente, aliás, sem termo de convênio, mas era quem fazia essas atribuições de fiscalização do trânsito. Em seguida, o município foi se organizando, bem lá atrás, ainda podia fazer concurso, certamente as condições diante da lei de responsabilidade fiscal permitiu que o Açu também abrisse concurso público, que é o ideal. O ideal é que o município vai fazer esse termo de convênio, Sidney, com esses dois órgãos, mas é temporário. O município tem que, em um ano e meio ou dois, poder construir a sua própria estrutura de trânsito. Para isso ele vai ter que abrir concurso, ele vai ter que comprar viaturas, ele vai ter que criar toda a estrutura necessária para a existência na prática dessa municipalização do trânsito. Então o que a gente está fazendo agora é um termo de convênio, buscando um trabalho de cooperação, de coparticipação, de órgãos que podem cada um dar a sua contrapartida, para que a gente possa resolver o problema do trânsito de Caicó desde já e não ter que esperar por um ano e meio, enquanto o município organiza suas finanças, que todo mundo sabe em Caicó como foi que o prefeito recebeu a prefeitura, né? Então, nós temos aí um ano e meio para que a gente possa realmente, digamos assim, ter toda a estrutura de trânsito de Caicó municipalizada, com todos os organismos, com toda a sua estrutura de pessoal, com todos os seus bens, no caso de viaturas e etc. A gente estava conversando antes da entrevista, o senhor estava dizendo que o trânsito de Caicó ele já está municipalizado, né? Isso. Por conta da aprovação da lei de 2014 e tal, mas faltavam alguns detalhes. Por exemplo, o repasse pelo DENIT desse trecho urbano da 427 para o município. Sim. Inclusive isso aí parte de uma ação judicial que tramita na Justiça, e já até na gestão passada houve audiência nesse sentido, o prefeito anterior até
concordou em receber a Coronel Martiniano, que hoje ainda é fiscalizada, digamos assim, pela União, pela Polícia Rodoviária Federal. E nessa audiência que a gente participou aí há uma semana atrás, a intenção era justamente de repassar para o município a total administração da Coronel Martiniano, né, pegando a BR inteira. E o município, na audiência, disse que sim, mantinha o interesse até porque a gente está num processo de municipalização integral do trânsito, a gente não pode municipalizar deixando a Coronel Martiniano de fora. A questão é que a gente disse à juíza e ao DENIT que a gente quer receber a Coronel Martiniano, mas quer receber com as devidas recuperações que a via precisa ser feita, né? Porque o município não teria condição de fazer tapa-buraco, né? Não teria condição, inclusive, de ver se a ponte de Barra Nova ela está, digamos assim, hábil, aliás, para o uso, até inclusive de transportes grandes, de grande peso, que ainda passam por lá, né? Nós temos, inclusive, ônibus estudantis que passam por lá. Então, nesta audiência, a gente reafirmou o interesse de receber a Coronel Martiniano, todavia, mas dizendo que o DENIT precisa nos entregar essa via em plena capacidade de uso. Inclusive, a gente solicitou que o DENIT fizesse um estudo de engenharia civil e atestasse que aquela ponte está hábil, continua em condições de uso sem levar a risco à população. Então, a Justiça deu aí 6 meses para o DENIT realizar tudo isso e a gente vai ter uma nova audiência onde o município vai receber a Coronel Martiniano e certamente já vai receber dentro de uma situação que o convênio já vai estar assinado e o município já vai estar, através desse termo de convênio, já com o seu trânsito implantado. Então a ponte e o próprio trecho de rodovia, da estrada, né, da BR, isso que corta o município. O DENIT vai ter que fazer a manutenção para poder entregar. A gente quer, mas quer que entregue de forma a manutenção já feita e com um laudo técnico a respeito da ponte de Barra Nova. Eu não sei, eu vi alguma informação de que eles iam alargar a ponte. Consta, eles chegaram a comentar. Nós chegamos até a solicitar isso. Nós questionamos aquela questão das passarelas, né? Mas o DENIT achou difícil fazer isso, né? Porque implicava em recursos e o orçamento da União ainda não foi aprovado, até agora ainda não foi aprovado, então eles não se comprometeram nisso. Mas o que ficou certo é que eles, no prazo máximo de até 6 meses, pode ser antes, eles fazerem a recuperação, até porque eles já têm licitações para isso, né, da via, e também de contratar um engenheiro técnico. Parece que eles não têm esse engenheiro ainda no momento nos quadros, ou se tem é insuficiente, vão fazer um laudo técnico de uso da ponte de Barra Nova. João, no início eu falei a palavra caducar, né? Que a lei tinha caducado a anterior. Sim. Então, de todo ela não está caduca, não, né? Não. Algumas partes, são só alguns trechos. Alguns trechos, sim. No que diz respeito aos vencimentos de servidores que estão com valores de gratificações lá atrás, de cento e poucos reais, de R$ 1.000. Hoje o salário já é 1.100, né? Então isso aí sim. Mas o que realmente caducou, que deixou de ser cumprido no prazo, foi o artigo 26 da lei anterior, porque ele diz que num prazo máximo de 270 dias, o município teria que realizar concurso público para os cargos necessários, cargos efetivos autorizados à sua criação, para que se implantasse o trânsito. Como a lei é de 28 de maio de 2014, 270 dias após isso, claro que o tempo aí já passou, mas nada impede que o município mais à frente não possa realizar esse concurso. Muito bem, então, sim, nada impede que ela possa realizar um concurso quando puder, no caso, né? Quando puder, até porque existe no próprio artigo, né? Existe uma ressalva dizendo que esse prazo poderá ser alterado. Então, quer dizer, não está de todo, digamos assim, imprestável, né?